Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 4. E hoje, professor, dá continuidade àquela matemática básica iniciada na nossa última aula. Na aula passada, nós recordamos com vocês as duas principais operações matemáticas que vão estar presentes na matemática como um todo. E não só na matemática escolar, mas também no nosso cotidiano. Na aula passada, nós revisamos as operações de adição e subtração. E fizemos um diferencial. Por quê? Nós apresentamos formas alternativas para o cálculo, tanto da adição quanto da subtração. A primeira pergunta que eu fiz durante a aula foi a seguinte: de quantas formas você sabe somar? De quantas formas você sabe subtrair? A galerinha ficou pensando lá, professor, é só de um jeito, não é não? Não é não. Ficou curioso? Depois dá uma espiada na nossa última aula, você vai ver que tem mais de uma forma para você estar realizando, principalmente adições. E alguns desses processos dá para você fazer de cabeça de uma forma super rápida e você nem se dar conta. Estou vendo a galerinha pelo YouTube chegando. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Pessoal nos polos, Avelino Lopes, Bocaina, Brasileira do Piauí, Gil Bués e Padre Marcos. O meu boa noite a todos, aula ao vivo, tá bom? Estou com o chat aqui do IPTV. À medida que a gente for transcorrendo a nossa aula, você querendo participar, fique à vontade, tá bom? Sinta-se em casa, vai lá, digita. Professor, não entendi. Ô professor, e se fosse assim? Pode ser desse jeito? Para a aula ficar bem interativa, bem dinâmica mesmo? É igual a tua aula tradicional. Com o professor, eu só estou aqui distante um pouquinho, mas ao mesmo tempo próximo. Eu consigo conversar com vocês ao vivo aqui, beleza? Tá na telinha de vocês, olha o conteúdo, olha o conteúdo. Se é para falar de matemática básica, tá faltando a multiplicação e a divisão. Xiii, professor. Adição e subtração vai, professor. Por quê? Pego meus dedinhos aqui, eu desenrolo, professor. Eu desenrolo super rápido as contas. Para somar, pego o dedinho, tal. Na carteira, professor, às vezes eu fico com vergonha, eu boto assim meus dedinhos debaixo da carteira. Se faltar dedo, eu conto até com os pés. Dá para desenrolar adição e subtração. Mas multiplicação, professor, é difícil, professor, não é não? Tipo assim, deixa eu perguntar para você. Você aprendeu a tabuada? Tabuada. Já disseram para você que tem que aprender a tabuada? Professor, eu vi num vídeo acolá que disse que não precisa fazer tabuada, não precisa aprender tabuada, não. Efetivamente, nós temos como chegar no resultado de uma multiplicação sem a necessidade da tabuada, mas vai ser mais trabalhoso, vai ser mais difícil. Então, a ideia da matemática é de facilitar. E a orientação é que a gente aprenda. E se você acha difícil, vai aprendendo devagarzinho aos poucos. Começa com a tabuada do 2, depois vai para do 3, depois vai para do 4, do 5, do 6, 7. E faz isso, vai fazendo a repetição dessa tabuada até você aprender. Por quê, professor? É essencial que nós saibamos essa tabuada para fazer a multiplicação, professor, de números com 2 algarismos, com 3 algarismos. E se eu não souber, você vai ver que dá um trabalhão. Quando são números de 1 ou 2 algarismos, até dá para a gente fazer, professor, de cabeça. Porque, na realidade, a multiplicação, professor, seria a adição de várias parcelas. Na realidade, seria a adição de várias parcelas do mesmo número. Então, se eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu falei o 5 quantas vezes? 4. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5, pela adição dá 20. Mas, para sermos mais práticos, como eu estou somando sempre o mesmo número, ao invés de eu fazer uma adição, esse 5 mais 5 mais 5 mais 5 poderia se tornar 5 vezes 4, já que eu repeti ele 4 vezes, ou 4 vezes 5, que é a quantidade de vezes que eu estou enxergando 5. Vai dar o mesmo 20. Vamos iniciar? Professor, além da tabuada, professor, tem alguma outra ideia que venha a facilitar? Olha só, pela internet, hoje em dia com a modernidade, a gente tem uns bizus, eu chamo bizu, que são essas técnicas mais elaboradas, que são facilitadoras no aprendizado dessas tabuadas.
E hoje, você com a ferramenta tecnológica que é o teu smartphone, você pesquisa rapidinho formas mais interessantes de aprender a tabuada, formas bonitas. O professor tem uns métodos lá bem bacana que te ajuda a aprender essa tabuada. Então, qual que é a dica? Aprender tabuada. Por quê? Se eu aprendo a tabuada, eu vou executar a multiplicação com bastante destreza. E se eu sei multiplicar, obrigatoriamente eu sei dividir. Eu já comecei falando lá do 5 mais 5 mais 5 mais 5, agora há pouco para você. O que é a ideia, professor, da multiplicação? Por que da multiplicação? Lê comigo aí, ó. A turma da EJA, etapa 4 do Canal Educação, mandou confeccionar camisetas e pretende, com a venda delas, conseguir dinheiro para uma excursão. Foram vendidas 78 camisetas, cada uma delas por R$12. Quanto foi arrecadado? Prof, 78 camisetas, cada uma delas a R$12. Então, para a gente saber o tanto de dinheiro que foi arrecadado, professor, vai ser R$12 da primeira camiseta, mais R$12 da segunda camiseta, mais R$12 da terceira camiseta, mais R$12 da quarta camiseta, mais 12 da quinta, mais 12 da sexta, mais 12 da oitava, mais 12... Eita, esse 12 ficou feio agora, ó. Deixa eu botar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 da oitava, 12 da nona, 12 da décima, 12... E, professor, acabou a folha aí do caderno, professor. Quantas camisetas foram? Professor, foram 78 camisetas. Será que eu vou conseguir achar o valor arrecadado por uma adição? Lógico que sim, professor. Dá para fazer. Agora pensa comigo. Vai dar trabalho? Hoje, professor Fê, foi acabar. Agora que o senhor escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O senhor escreveu 12, 11 vezes. Olha a minha palavrinha, olha a nomenclatura que eu me utilizei agora. O senhor escreveu 12, 11 vezes. Vezes. Eu teria que escrever o 12 quantas vezes, professor? Prof, o senhor teria que escrever esse 12 aí, ó. Fazer igual o Buzz Lightyear. Ao infinito e além, professor. Mais 12, professor. Até escrevermos os 78. Sério, gente, que dá para fazer pela adição? Dá. Mas esse tipo de situação, quem resolve, a forma mais adequada para resolver esse tipo de situação, seria nós nos utilizarmos da multiplicação, professor. Porque se o senhor vai vender 78 camisetas, cada uma delas por R$12, o correto, professor, seria nós simplesmente realizarmos uma multiplicação. São 78 camisetas vezes o valor dela, que é R$12, ou R$12 vezes 78. Lógico que eu poderia fazer 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Olha, faltou FOAD, tanto 12 aí, professor. Seriam 78 parcelas de 12. Que eu tenho certeza que você conseguiria chegar nesse resultado? Eu tenho, mas daria muito trabalho. Vocês concordam comigo? Então, o interessante, para resolver esta e outras situações que trazem a mesma ideia, é interessante que essa operação ela seja realizada pela multiplicação. Quando eu tenho a soma de muitas parcelas de um mesmo número, o ideal é que, ao invés de nós utilizarmos a adição, nós venhamos a utilizar a multiplicação. Ou seja, 78 camisetas a R$12, era só fazer 78 vezes 12, que dava 936. Hoje, professor, você não vai fazer a conta? Não, vou sim. Calma. Aqui a gente só está te passando a ideia. Quando que eu devo usar a adição? Quando que eu devo usar a multiplicação? E eu acho que você já entendeu que a multiplicação nada mais é do que a adição de várias parcelas do mesmo número. Professor, então você vai explicar como é que faz? Lógico que sim. Então, para essas 78 camisetas,
foram arrecadados R$ 936. Certíssimo, Gabriel. Show de bola. Até aí tudo bem? A ideia, vocês entenderam o porquê da ideia da multiplicação? Professor, existem dois sinais que nós utilizamos para a multiplicação. O sinal mais conhecido para a multiplicação é esse aqui, meus queridos. É o sinal do vezes. Só que muitos desconhecem que a multiplicação, ela também pode ser representada por um ponto. E eu quero que, a partir de hoje, você troque essa simbologia. Quando você quiser fazer uma multiplicação, ao invés do x, você vai usar um ponto, professor. Ao invés do x, você vai usar o pontinho. Ou seja, você iria fazer 78 vezes 12, que é igual a 936. Professor, por que o senhor vai ter que usar agora o ponto, professor, no lugar do x? Porque eu sempre usei o x, até nas tabuadas que eu estou estudando, eu sempre utilizo o x. Por que agora a multiplicação é um pontinho? Lá embaixo aí, ó. Nós usaremos com mais frequência o ponto para evitar que o sinal da multiplicação seja confundido com a letra x. Nós teremos mais para frente conteúdos onde este x ele vai representar uma parte de uma dada expressão. Então, para que a gente não confunda o x letra com o x multiplicação, eu quero sempre que você vá fazer uma multiplicação na horizontal, que você utilize o ponto para representar o símbolo da multiplicação. Beleza? Fechamos assim? Professor, mas diga uma coisa. E se eu quiser usar o xzinho de vez em quando eu posso? Pode, tranquilo. Mas eu já quero que você crie o hábito de agora, de hoje em diante, tá bom? Porque senão lá na frente, quando forem apresentados conteúdos novos para vocês, vocês vão acabar achando que o x lá do conteúdo novo é uma multiplicação. E o x lá na frente ele vai representar outra coisa para a gente, tá bom? Fechou assim? Então, quando formos fazer multiplicação, agora eu vou criar o hábito de utilizar o pontinho. Professor, então 78x, né? Que é o vezes 12, é a mesma coisa que 78.12, que dá o mesmo 936. Meus queridos, qual foi a ideia que nós acabamos de colocar para vocês? Que a multiplicação nada mais é do que adições de mesmo número. Ou seja, se eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantos 3 vocês estão enxergando, que eu acabei de circular aí? Professor, o 3 ali tem 1, 2, 3, 4, professor. O 3 apareceu 4 vezes. Então, ao invés de nós realizarmos a soma, professor, desses números, eu vou fazer a multiplicação. Por quê? Por ser mais prático, por ser mais rápido. Se eu sei a tabuada de multiplicar, se eu não sei, eu vou aprender, lógico. Ficaria o quê, professor? Se é 3 mais 3 mais 3 mais 3, é 4 vezes 3, que na tabuada já dá 12, professor. São 4 parcelas de 3. O outro aqui, professor, 4, 4, 4. São 3 parcelas. O que é parcelas, professor? Parcelas é cada um dos números que você está somando. São 3 parcelas iguais a 4. Então, é 3 vezes 4. Professor, os números multiplicados, cada um dos números que eu uso numa multiplicação, recebem o nome de fator. Então, se o cara perguntar para você assim, quais são os fatores, ele está perguntando para você quais são os números que estão multiplicando. Então, se eu tenho aqui, professor, um exemplo, 2 mais 3, que é igual a 5, esses dois números aqui, eles estão somando. Quando dois números estão somando, eles são chamados de parcelas da minha soma. São as minhas parcelas. Já se eu coloco 2 vezes 3, que dá 6, os números que estão multiplicando
multiplicando, eles são chamados de fatores da minha multiplicação. Então, pode ser que quando você esteja lendo uma questão, o cara diga assim para você: adicione as parcelas, dado as parcelas, são os números de uma adição. Professor, quais são os fatores? Os fatores daquela conta são os números que estão multiplicando. Então, aqui ele colocou outro exemplo para a gente aqui, professor. Ó, 5 vezes 2. Tanto 5 quanto 2, professor, são os meus fatores. E o resultado de uma multiplicação chama-se de produto. 5 vezes 2 dá 10. O 10 é o meu produto. Sempre o resultado de uma multiplicação nós chamamos de produto. Quando é que eu devo multiplicar? Professor, quando você tem uma soma muito grande do mesmo número, professor. Quando você soma, vou falar de outra forma. Quando você soma várias parcelas iguais. Exemplos, 3, 3, 3. Não era tudo 3? Ao invés de eu fazer a adição, o ideal é que seja realizado a multiplicação. Tudo bem até aí? Vamos nós, professor. Continua. É comum usarmos nomes especiais para indicar algumas multiplicações. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quando eu quero pedir para você multiplicar, eu não preciso necessariamente dizer assim para você: olha, multiplica esse número com esse número. Algumas palavras, como ele colocou aqui para mim, professor, ó, tem nomes especiais. Tipo, quando o cara pedir para você, eu quero que você ache o dobro. Então, já é para você saber que a palavra dobro, ela expressa para mim uma multiplicação, professor. Multiplicação, professor, é. Quando a pessoa pede o dobro, ele quer que você pegue o valor e multiplique por 2. Ele quer que você multiplique por 2. Deixa eu ver o que foi que o Gabriel perguntou para mim. Multiplicar com frações e números decimais requer também muito cuidado. Essa parte dos números decimais, Gabriel, ou de números fracionários, mais lá para frente. Mais lá para frente a gente vai fazer uma revisão. No momento agora, somente com números naturais. Só número positivo mesmo, que é a parte de introdução mesmo da matemática básica. Outro nome especial, professor? Eu também posso falar, eu quero que você calcule o triplo. Então, quando a pessoa, o que é o triplo disso? O triplo, professor, ele quer que você multiplique por 3. Então, se eu digo o dobro de 6, vai ser 2 vezes 6. O triplo de 7 vai ser 3 vezes 7. Professor, eu também posso ter o quádruplo, o quíntuplo. Então, e aí vai, professor. O único que muda ali, eu não sei se você percebeu, mas termina em pló no final, ó. Tripló, quádrupló, quintupló, entendeu? Requer a ideia da multiplicação. Então, quando o cara pedir para você, eu quero que você ache o quádruplo de algum número, aqui ele pediu o quádruplo do número 3. O quádruplo do 3, professor, é só o senhor multiplicar 4 vezes 3. E se eu sei a tabuada, professor, ficaria fácil. 2 vezes 6 aqui, professor, dava 12. 3 vezes 7 dá 21. 4 vezes 3 também dá 12. E, professor, eu não sei, professor, fazer multiplicação, não aprendi tabuada. Como é que eu vou fazer? Dava para chegar no resultado? Tá, gente. Tipo, se eu pegasse esse 3 vezes 7, eu posso analisar o 3 ou analisar o 7. Se eu analisar o 3, eu quero que você faça o 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eita, não vai nem caber aqui. Deixa eu botar mais para o lado aqui. Se eu pedisse para você fazer 3 vezes 7, aí você vai dizer para mim, professor, eu não sei a tabuada de multiplicar. Então, eu posso dizer que esse 3 vezes 7, professor, ele pode ser 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Deixa eu ver quantas vezes o 3 eu botei. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ó, eu poderia fazer a adição da parcela 3 7 vezes. Ou, ao invés de eu fazer 3 mais 3 mais 3, eu poderia fazer com 7. 7 mais 7 mais 7. Ou seja, o 7 vai aparecer 3 vezes. Então, não tem como você deixar de realizar uma multiplicação. Não tem como você deixar de realizar uma multiplicação. Então, se eu não quero fazer a tabuada de multiplicar, eu posso ir para a soma. Mas, conclua comigo, dá mais trabalho e a possibilidade do erro é maior. Então, por que não aprender essa tabuada? Não é verdade? Vamos lá então, professor. Continua. Eu também posso pedir o quíntuplo. O quíntuplo de 2 quer dizer que você vai multiplicar o número por 5. Até aí tudo bem? Então, professor, eu acho que todo mundo entendeu, está todo mundo quietinho. Como é que a gente faz para aprender? Treinando, professor. Só fazendo questão, literalmente. Eu tenho algumas questões para você fazer ali, ó. Eu tenho ali 3 vezes 7 na letra A, 7 vezes 3 na letra B. Agora é que eu vou comentar, Gabriel, o que você acabou de colocar aí, que é uma propriedade na realidade. Eu tenho na letra A 3 vezes 7 e na letra B 7 vezes 3. Eu tenho na letra C 8 vezes 9 e na letra D 9 vezes 8. Eu queria que você percebesse o seguinte. Olha só. Na letra A, se eu tenho 3 vezes 7. Eu aprendi na tabuada que 3 vezes 7, professor, é 21. Na letra B, ele disse que quer que você calcule 7 vezes 3. Professor, eu nem precisava fazer a conta. Eu também já sei de cara que é 21. Professor, é o mesmo resultado? É, professor, por quê? Aqui você tinha o 3 multiplicado com 7. O que aconteceu na letra B, professor? Na letra B, o senhor só fez trocar a ordem dos números que o senhor está multiplicando. O senhor botou na frente o 7 e depois o senhor botou o 3. Os números que eu estou multiplicando são os mesmos. 3 está multiplicado com 7 e na letra B, 7 está multiplicado com o 3. Então, se você disser para mim, professor, eu sei quanto que dá 3 vezes 7, mas eu não sei quanto que dá 7 vezes 3. Gente, dá sempre o mesmo resultado. Tem uma propriedadezinha, eu acho que durante as aulas, se você acompanhou as aulas do primeiro semestre, você lembra que uma das propriedades, diga-se de passagem, uma propriedade importante da multiplicação, que é a propriedade comutativa. O nome da propriedade é propriedade comutativa. A propriedade comutativa da multiplicação diz para mim que a ordem dos fatores, que é que são fatores mesmo, professor? Fatores ali é o 3 e o 7. São os números que estão multiplicando, são os meus fatores. Então a propriedade diz para mim que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Ah, professor, então se o cara pedisse para mim multiplicar 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Bacana? A mesma coisa vai acontecer com a letra C e com a letra D. Eu acho que você já percebeu. Na letra C, professor, se eu está multiplicando 8 vezes 9. E na letra D, professor, a multiplicação é 9 vezes 8. Professor, se eu souber a letra C, eu já sei a letra D. Se eu souber a letra D, eu já sei a letra C. Por quê, professor? Porque nós estamos multiplicando, professor, as mesmas. A gente está multiplicando, eu ia falar as mesmas parcelas. Nós estamos multiplicando os mesmos fatores, professor. Aqui, na letra C, você está multiplicando o 8 com o 9. E na letra D é o 9 vezes o 8, professor. Quanto que é 8 vezes 9? Professor, teria que saber a tabuada, né, professor?
Teria. E se eu não souber? Tu vai para a soma. Mas aí, professor, dá trabalho, porque eu vou ter que fazer 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. E, professor, eu ia ter que somar o 8 9 vezes. Ou eu somar o 9 8 vezes. Professor, entre soma de várias parcelas e a multiplicação, eu estou tentando convencer vocês a aprender essa tabuada. 9 vezes 8. Professor, 9 vezes 8 dá exatamente 72, professor. Então, 8 vezes 9 também é 72, professor. Ah, entendi, professor. Então, toda vez, professor, que o cara pedir, quanto que é 3 vezes 7? Aí tu vai ficar lá, professor, 3 vezes 7, 3 vezes 7, sei não. Aí tu troca. É 7 vezes 3 é a mesma coisa. Vai quando você troca, acontece. Quando você troca de posição, parece que dá um estalo assim, ó. Parece que dá um estalo, aí tu lembra. Aí o cara pergunta para você, quer ver? Deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Se eu pergunto para você, quanto que é 6 vezes 2? Aí tem uns que, professor, sei não. Aí sabe o que é que você faz? Eu não sei quanto que é 6 vezes 2, professor. Troca a posição. Pois quanto que é 2 vezes 6? Ah, 2 vezes 6 eu sei, professor, porque quando eu multiplico por 2 é o dobro. 2 vezes 6 dá 12. Então, 6 vezes 2 dá 12. Então, que propriedade é essa aqui, professor? A propriedade que vocês estão visualizando é a propriedade comutativa, professor, que é aquela que diz para mim que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Tudo bem? Vamos fechar o seguinte. Aula de hoje, aprender tabuada. Por quê, gente? Eu vou precisar para todos os conteúdos que ainda estão por vir durante esse segundo semestre letivo, durante a EJA quinta etapa, durante, professor, a EJA sexta etapa, e a gente já está no ensino médio, se preparando para o vestibular, já antenado lá no curso superior, na sua formação futura, e na EJA sétima etapa, que aí é a última série do ensino médio. Prof, conversa mais um pouquinho para mim. Você está vendo esse monte de xícara que eu estou colocando aí para você? Eu quero que você me diga quantas xícaras eu tenho aí. Eu posso fazer com a adição ou com a multiplicação. O que seria melhor, professor? Gente, entre adição e multiplicação, a multiplicação é sempre mais rápida. Alguns vão dizer para mim que a multiplicação era mais difícil, mas dizem isso. Quem me diz isso, eu faço a primeira pergunta. Quando a pessoa diz, não, multiplicação é muito difícil, eu pergunto assim, tu já aprendeu tabuada? Ah, mas Aí começa a enrolar lá. Não, mais ou menos, professor. Tem que aprender tabuada? Tem, gente. Se você aprender a tabuada, até para as relações mercantis cotidianas suas, é bom. Quando você estiver lá no supermercado, para você dar dinheiro, receber troco, professor. Para você saber quanto que dá, professor, se o senhor quiser comprar 5 pacotes de leite. Aí o pacote de leite lá, professor, estava R$ 4,60. Então, nesse caso, ia ser 4,60, mais 4,60, mais 4,60, mais 4,60, mais 4,60. Ufa, 5 pacotes de leite. Aí eu ia ficar somando. Não, cara, faz 5 vezes 4,60. Faz 5 vezes 4,60, que era mais rápido. É melhor até na calculadora. Prof, então aqui na nossa situação, se eu fosse analisar aqui, professor, eu tenho quantas xícaras na primeira fileira, professor? Professor, aqui o senhor tem 3 xícaras, aqui o senhor tem 3 xícaras, aqui o senhor tem mais 3 xícaras, mais 3 xícaras, professor. O 3 aqui, professor, dá as 3 de cima, 3 de baixo, 3, 3. Professor, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu faria assim. Ou eu poderia analisar elas na vertical, professor. Aqui teria 4 xícaras, assim, ó. Aqui teria mais 4 xícaras. Aqui teria mais 4 xícaras. Tanto faz. Então, poderia ser, deixa eu ver se eu coloquei um espaçozinho. Não.
Seria 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 vezes, 4 parcelas de 3. Ou, professor, poderia ser 4 mais 4 mais 4 3 vezes. Se eu considerar que aqui é 4, 4 xícaras, 4 xícaras. Quem escolheria seria você. Pronto, vamos fazer com aquela do 3 lá. Já entendi, professor. Aqui tem 3 xícaras. 3 xícaras, 3, 3, 3. Então, seria 3 mais 3 dá 6. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 3 vai dar, professor, dá um total de 12 xícaras. Como é que nós poderíamos encontrar esse total de xícaras pela multiplicação? Professor, é só você olhar pela soma aqui, ó. O 3 aqui tem quantas parcelas do 3? 4, professor. Tem 4 parcelas de 3, ou seja, é 4 vezes o 3. Na tabuada de multiplicar, eu já aprendi que quando eu multiplico 4 vezes 3, dá 12. Ou eu podia fazer o contrário. Ao invés de ser 4 vezes 3, eu poderia dizer que era 3 vezes 4. Não é não? É só, foi que colocou aqui. Eita, mas você nem para procrastinando. Eita, Gabriel. Aí tu botou uma palavra difícil. É quase um trava-língua. Essa palavra aí que tu botou aí. Mas não era agora nem eu sei. Procrastinando. É com R, né? Procrastinando. É isso? É com R mesmo, 2? Por isso que eu achei estranho o rapaz. Que palavra doida é essa que o Gabriel colocou? É Gabriel. Procrastinando. Aí por isso que eu achei estranho. Travou até a língua quando foi com ela. Lembrei do Cebolinha aqui agora, ó. Rapaz, mas a palavra foi difícil. Aí ficou certo agora, Gabriel. Professor, aqui na situação, de boa, foi tranquilo. Tá tranquilo para vocês aí? E aí, Alvorada? Ah, não, Avelino Lopes, você que era Alvorada do Gurgué, que tinha chegado. Bocaina, Brasileira, Jubués, Yuma, Padre Marcos. O pessoal tá quietinho, deve estar entendendo lá. É aquela história lá, quem cala consente, não é verdade? Mas o chat está aí à disposição de vocês. É só perder a vergonha. Eu que vou perguntar, professor. Estamos aqui. Mas está fácil. Eu acredito que o pessoal que está acompanhando está caladinho lá, mas está entendendo. Prof, agora olha outro caso, outra situação de multiplicação, que também é super, mega, hiper fácil, professor, da gente fazer. Eu não preciso de tabuada para multiplicar um número por 10. Eu não preciso de tabuada para multiplicar um número por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, por 1 milhão. Ou seja, professor, por que não precisa? Porque você só vai olhar a quantidade de zeros que tem à direita do 1. Quando você multiplica um número por 10, o 10 tem um zero, não é isso? Quando você multiplica um número por 100, o 100 tem 2 zeros. Quando você multiplica um número por 1000, o 1000 tem 3 zeros. Então, na nossa situação, aqui, professor, se eu pedisse, deixa eu ver se eu coloquei espaço, coloquei não. Se eu pedisse para você fazer 6 vezes 10, e nem precisa do espaço mesmo não, professor, porque quando eu multiplico um número por 10, 100, 1000, esses números, professor, de base 10, professor, números decimais. Professor, olha só, 6 vezes 10, professor, você vai botar o 6 e vai acrescentar um zero. Por quê, professor? Porque o seu multiplicou por 10, o 10 só tem um zero. Professor, eu acho que eu entendi. Se for 45 vezes 100, ou 45 vezes 10, você coloca 45 e acrescenta só um zero. Por quê, professor? Porque o senhor multiplicou por 10. Já se o senhor vai multiplicar 4 vezes 100, você vai botar o 4. Tem quantos zeros o 100, professor? Tem 2. Ah, então eu pego o 4 e boto 1 zero, 2 zeros. 4 vezes 100 dá 400. Pense em umas multiplicações boas de fazer. Nem precisa de tabuada, né, professor? Então, eu boto tanto de zeros que tiver o número. Se é vezes 10, eu boto só um zero. Se é vezes 100, eu boto 2 zeros. Então, já sei a letra D. A letra D, professor, é 59 vezes 100. Quer dizer que vai dar o 59 e eu vou botar quantos zeros, professor? 2, professor, porque é vezes 100. Então, boto os 2 zeros
eu já posso dizer que 59 vezes 100 dá 5.900. Não está fácil? Ah, professor, isso aí é bacana mesmo, é bem fácil de fazer esse tipo de multiplicação. Eu já sei quanto que dá a letra I. A letra I não é vezes 1.000? Vezes 1.000, professor, tem 3 zeros, ó. 3 zeros, 3, 3, 3. É 7 vezes o 1.000, professor. Então, eu nem preciso me preocupar com esse tipo de conta. Se é 7 vezes 1.000, eu coloco o 7. Tem quantos zeros? 3. Eu vou lá. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, professor. 7 vezes 1.000, 7.000. 82 vezes 1.000, professor. 82 vezes 1.000. Deu quanto aí, Gabriel? Aí deu 82.100? Não, Gabriel. Não tem esse 100 aí no final, não, ó. Aqui, se é 82.000, eu vou botar só o 82 e vou acrescentar nesse 82 quantos zeros? 1, 2, 3 zeros, professor. Deu exatamente 82.000. Fechou? Foi fácil multiplicar com 10, 100, 1.000? Facinho, né, gente? Prof, tá bom? Tá bom, tô aprendendo a multiplicar. O que a gente fechou na parceria? Eu vou precisar dessa tabuada, gente. Tem muito assunto novo nesse semestre letivo, tá bom? Para estar trabalhando com vocês. E é imprescindível que a gente saiba as operações básicas. Elas é que vão fundamentar a compreensão dos assuntos futuros desta série e das séries que ainda estão por vir. Prof, eu uso multiplicação para resolver situações cotidianas. E dá para você calcular mentalmente. Você aprendeu as contas que eu acabei de mostrar para você? Onde multiplica por 10, 100 mil? Então, agora você já faz de cabeça. Então, ele coloca para mim aqui que um saco de cimento pesa 50 quilos. Ele quer que você calcule mentalmente aí. Vai lá no chat, coloca para mim. Avelino Lopes, Bocaina, Brasileira, Gilbués, Yuma, Padre Marcos. Qualquer um dos polos pode participar. Professor, se um saco de cimento é 50 quilos, pergunta da letra A. Quanto pesam 10 sacos, professor? Eu posso fazer pela adição. Posso. São 10 sacos, cada um valendo 50. Então, eu podia fazer assim, professor. 50 quilos do primeiro saco, 2, 3, 4, 5, 6, já cansei, ó. 7, 8, 9, ufa, 10 é peso demais, meu filho. Chega às costas doer aqui, ó. Vamos carregar esse monte de saco de cimento aí. Professor, aonde que eu vou ficar fazendo soma, professor? Ó, 50 mais 50 dá 100, mais 50 dá 150. Não, professor, deixe disso. Aqui não é tudo 50, professor? Você não está somando o mesmo número? Tô, professor. Você está somando o mesmo número. O 50 e o senhor somou quantas vezes? 10 vezes. Olha a palavrinha de novo. 10 vezes. Ah, professor, pois ao invés de eu fazer por adição, professor, eu vou fazer por multiplicação, professor. Quando o cara diz para mim que quer saber quanto que pesam 10 sacos, professor, são 10 sacos vezes os 50, professor. Ou 50 vezes 10. Que foi que eu acabei de explicar para você. Eu vou botar o 50, ele não está multiplicado, não é com 10? O 10 não tem um zero? Só vou botar um zero. Professor, os 10 sacos dão exatamente 500 quilos. Simples assim. E, professor, então vou seguir o mesmo raciocínio. E se a pergunta fosse para 100 sacos de cimento? Professor, vai ser 50 quilos vezes 100. Você está multiplicando com 100, né? O 100 tem 2 zeros, então vai dar 50. Aí eu acrescento quantos zeros? 2. Professor, 100 sacos de cimentos daria exatamente 5.000 quilos. Se você lembra das relações de equivalência de massa, você já poderia até colocar para mim, professor, daria 5 toneladas. Daria exatamente 5 toneladas. Pegou a ideia inicial?
Então, eu acho que vocês já entenderam que o fator aqui imprescindível para que nós realizemos multiplicação é a tabuada. Mas existem situações, professor, quando é para multiplicar por 10, por 100, por 1000, que se for por 10 eu boto um zero no final, se for por 100 eu boto 2 zeros, se for vezes 1000 eu boto 3 zeros. Então não necessita da tabuada, é até fácil. E a gente entendeu também que existem alguns nomes especiais que já me passam essa ideia de multiplicação. Se o cara pediu dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, você já tem na sua cabeça que você vai realizar multiplicações. Meus queridos, minhas queridas, a gente vai dar uma pausazinha super rápida, tá bom? Só para a gente tomar aquela água, você vai lá, dá aquela respirada, toma água, não é intervalo, não vai embora, a gente volta já já. 2 minutinhos, até daqui a pouquinho.